porque eu acredito em necessidades que vêm da base. A base, que são os consumidores, estavam nos mostrando que eles estavam tendo dificuldades de fazer as suas compras durante a semana. Diego, essas questões todas, elas têm que ser muito bem pensadas. A tendência é uma coisa maravilhosa. Você forma uma tese sobre tendência, ela é uma maravilha. Mas você precisa ter a coragem de ter atitude, de tomar decisões. Então, nós, como entidade, nós tomamos essa decisão de comprar essa ideia, porque nós percebíamos que as empresas hoje, elas estavam precisando de mais mercado. E onde é que estava o mercado? Estava na compra de famílias. As famílias que não conseguiam mais comprar durante a semana. Por quê? Porque houve uma grande transformação. A mulher começou a participar do mercado. No momento que a mulher começou a se transformar também em potencial compradora, ela não tinha mais tempo de sair com a família, porque o marido trabalha numa empresa, a mulher noutra. Então você começa a enxergar isso e analisar isso, Diego. É muito fácil de você formar convicções e enxergar que havia necessidade de a gente ficar aberto no sábado, de ficar aberto no domingo, para que as famílias pudessem fazer suas compras de forma conjunta. E isso acabou acontecendo, Diego. Hoje, o sábado e domingo são os melhores dias da semana de negócio do varejo. Então, Diego, eu tenho muito, realmente, eu acho que tenho muito para falar, mas acima de tudo eu sempre te digo o seguinte, eu acho que para formar convicções, você precisa acreditar muito no que você vai fazer. E para fazer, você precisa ter a certeza de que realmente aquilo que você está fazendo tem base. E a base normalmente está no mercado. Ela está ao nosso redor ou está no nosso horizonte. Basta a gente enxergar isso. Me conta um pouquinho do cadastro positivo, que também é uma briga antiga. Havia uma restrição, né? Sempre, historicamente, uma restrição em lei de você fazer o cadastro do bom pagador, o que está errado, porque o bom pagador deve ser prestigiado. 95% são bons pagadores. Pois é, então daqui a pouco aqueles 5% acabavam impedindo os bons pagadores de ter vantagens. Mas isso funciona na política assim também, né? Em que os pequenos barulhentos fazem com que a gente não tenha tido um modelinho Dubai aqui em Porto Alegre com estaleiro só. Eu digo isso como exemplo, que é uma questão de pequenos organizados, às vezes pequenas ONGs se organizam e fazem realmente muito barulho. E aconteceu isso também. Eu participei de muitos debates, muitos encontros lá no Congresso, na Câmara, com deputados, com senadores, em que pequenas minorias barulhentas iam lá, faziam muita confusão, muito barulho, e sempre tem uma representação política, sempre tem uma representação, são organizados, eles têm realmente uma representação política, e acabaram transformando normalmente essas discussões e debates em temas muito conflitantes e difíceis de serem decididos e embaralhavam normalmente o Congresso. Mas felizmente todas as entidades que envolvem banco de dados enfim, as grandes empresas todas hoje têm uma necessidade de mudar o perfil de concessão de crédito. E o perfil de concessão de crédito tem mudado muito e o cadastro positivo que hoje, como eu já falei, essa vinda da Equifax para a nossa base de dados, realmente ela é extraordinária, porque nos Estados Unidos, Diego, é fantástico, né? O nosso presidente da BVS falou isso segunda-feira, ele atuou 2 anos lá, então ele tem uma larga experiência pela Experian, ele tem uma larga experiência de cadastro positivo, e ele falava isso, de que as pessoas lá sentem orgulho de ter seu cadastro positivo, porque elas mesmo formatam, alimentam e pagam por isso, né? É interessante que lá elas, para consultar o seu banco, elas pagam, e para armazenar informações também, para formar o seu banco de dados e conseguir olhar com orgulho que depois ele acrescentou ali mais um bem, ele acrescentou mais uma conta liquidada, enfim, o histórico dele, ele sente orgulho disso. Eu tenho a impressão que isso no Brasil vai demorar um pouco, a gente sabe disso, mas como eu digo, daqui a 5 anos nós teremos uma mudança completa na aprovação e na concessão de crédito no Brasil em função do cadastro positivo. É tudo assim, Diego. No Brasil é tudo complicado, é tudo demorado, é tudo difícil, tudo muito questionado, mas as coisas acabam indo para a direção que o mercado quer, que é a expansão do crédito no Brasil, é uma realidade, é um fato, e o cadastro positivo, me parece, se encaixa muito bem nesse novo formato, nesse novo modelo de aprovação de crédito que vai acabar acontecendo no Brasil também, basta agora a sanção presidencial. Para a gente fechar, esses primeiros 5 meses foram positivos para o varejo?
Bom, se nós compararmos com 2010, é claro que nós não podemos falar com o mesmo entusiasmo de 2010. Realmente 2010 foi um ano fantástico, extraordinário, em que os números eram comparados com 2009, que era uma base mais baixa, base mais fraca, então os números eram crescentes, eram altíssimos. O que nós estamos percebendo, e eu tenho a sorte aqui de cada segunda-feira ter uma diretoria que me atualiza sobre isso, Diego, então tudo que eu vou falando, normalmente eu estou expondo aquilo que eu percebo através desse conjunto de pessoas que me ajudam toda segunda-feira. Então, me sinalizando um ano mais difícil. O ano de 2011 não é um ano tão maravilhoso quanto 2010, mas por isso também, nós temos 2010 uma base mais alta, uma base maior, confrontada com 2011, era um pouco mais difícil. Então eu diria assim, em janeiro e fevereiro foi maravilhoso, nós tivemos um fevereiro com Liquida Porto Alegre fantástico, extraordinário, que também é outra invenção da CDL de Porto Alegre, e eu diria assim, outro trabalho muito forte da CDL de Porto Alegre foi conseguir limpar, organizar o nosso centro de Porto Alegre, em que nós batalhamos isso junto com o Sequim, viajando pelo Brasil todo, modelos que pudessem ser colocados em prática aqui em Porto Alegre, e eu sempre tenho que destacar esse trabalho do Sequim e do prefeito Fogassi, que conseguiram criar uma nova cidade, um novo centro. Tem outras ansiedades que a gente tem aí, como o Cais do Porto. Mas, enfim, Diego, eu entro nessas questões aí, eu falo em cadastro positivo e falo em Porto Alegre, é mais na questão conceitual, de que quando a gente tem algumas questões para serem resolvidas, elas muitas vezes levam tempo, elas são difíceis de resolver, mas elas acabam sendo resolvidas de forma positiva. E acredito que o cadastro positivo vai se encaixar nesse modelo de um pouco mais demorado, um pouco mais longo, até porque a lei brasileira ela é bastante complicada nessa questão, porque você precisa ter assinatura ou ok das pessoas para poder entrar no cadastro positivo, mas eu acredito que com o tempo isso vai acontecer de forma espontânea nos pontos de venda, que a gente vai distribuir os formulários para serem assinados, vamos fazer coletas, a CDL vai trabalhar muito nisso, porque nós acreditamos nesse projeto. Um abraço, Wilson, bom trabalho. Obrigado, Diego, um grande abraço para vocês também, muito obrigado pela visita de vocês aqui e sentimos muito honrados em poder falar no seu programa. Honra minha.